Oi gente, tudo bem? Se você já acompanha meu canal, você deve estar se perguntando o que a Cris resolveu falar sobre Botox agora, o que tem a ver com o canal? Eu vou falar sobre o Botox sim, mas não só sobre ele. Eu vou falar principalmente sobre como a nossa expressão corporal e facial pode afetar as nossas emoções, a nossa capacidade de gerar empatia e conexão com as pessoas. Então, se você faz uso do Botox ou pensa em fazer ou não pensa em fazer, eu tenho certeza que esse vídeo vai ser útil para você de qualquer jeito. Se você conhece alguém que pode se interessar por esse vídeo, já manda aí pro seu coleguinha, pra sua coleguinha, já deixa aqui seu joinha também e todo mundo fica feliz. Então vamos lá. Tudo que eu vou falar aqui para vocês nesse vídeo é baseado em pesquisas, em estudos que foram realizados nos Estados Unidos, os quais eu conheci através deste livro aqui, O Poder da Presença, como a linguagem corporal pode ajudar você a aumentar sua autoconfiança, da Amy Cuddy. Eu recomendo, inclusive, que você leia esse livro, porque ele é maravilhoso. Então, nesse livro ela fala um pouco sobre William James, que é considerado o pai da psicologia americana. Ele tem uma frase que ficou muito famosa: eu não canto porque eu estou feliz porque eu canto. Né? Porque a gente tende a pensar assim, tá cantando, tá feliz, o que aconteceu, né? A gente acha que quando uma pessoa tá feliz, ela fica cantando e tal. Mas ele defendia exatamente o contrário. Ele dizia que você poderia cantar primeiro para ficar feliz, cantar para provocar um estado de felicidade. Ele tem uma hipótese que diz que a nossa expressão corporal é que provoca as nossas emoções, e não ao contrário, como a gente está acostumado a imaginar, né? Por exemplo, assim, a gente imagina que se uma pessoa encontra um urso, ela fica assustada e sai correndo, né? A gente tende a pensar nessa ordem. Ou, por exemplo, se ela recebe um insulto, ela fica com raiva e insulta de volta, ataca de volta. Ele diz que essa ordem acontece ao contrário. A pessoa encontra o urso e primeiro ela sai correndo, ela tem a reação de sair correndo, e porque ela saiu correndo, ela fica com medo. Ou, se ela recebe um insulto, ela primeiro tem a reação de atacar de volta, e exatamente porque ela atacou de volta, ela fica com raiva. Né? É difícil um pouco para o cérebro entender isso. Mas, muitos pesquisadores, depois de William James, muitos pesquisadores foram fazer experimentos para ver se isso era verdade. E eles confirmaram essa hipótese de William James. Uma das pesquisas foi realizada pelo psicólogo James Laird. O que ele fez? Ele fez um experimento com estudantes universitários. Ele pegou esses estudantes e começou a estudar as expressões faciais deles, mas ele não disse qual que era o intuito do estudo. Ele não disse que ele queria saber sobre as emoções. Ele não falou sobre isso com os estudantes para que eles não ficassem sugestionados a falar o que ele queria ouvir, né? Por exemplo, assim. Então ele falou para os estudantes uma outra coisa, ele inventou que o intuito da pesquisa era outro, para confundir eles, né? Então ele falava assim, contrai esse músculo aqui. Aí a pessoa ficava aqui com esse músculo contraído, ele não usava a palavra raiva, tá? Aí depois ele falava para contrair também a mandíbula. E aí a pessoa ficava com uma expressão de raiva, mas ele não usava essa palavra. E ele só falava para os estudantes prestarem atenção em quais eram os sentimentos que eles tinham, que apareciam para eles enquanto eles estavam fazendo essas expressões faciais. E aí depois ele falava para contrair aqui os músculos da bochecha, sempre assim, né, bem de maneira neutra. Músculos da bochecha, formulando uma expressão de felicidade, né, de alegria, num sorriso. E aí depois ele foi conversar com os estudantes para perceber o que eles tinham sentido, né? E a maioria deles, a grande maioria, relatou que quando eles estavam fazendo as expressões de raiva, eles tinham sentimentos de raiva, pensamentos que deixavam com que eles sentissem raiva. E quando eles estavam fazendo a expressão de sorriso, eles sentiam alegria. Um deles até chegou a relatar que ele começou a ter tanto pensamento que levava ele a ter raiva, e ele pensou que a pesquisa não tinha nada a ver com isso, né? Ele até ficou pensando assim, nossa, mas por que eu tô pensando tudo isso? Não tem nada a ver com a pesquisa, né? Por que eu tô tendo esse sentimento agora? Ele não estava entendendo muito bem. Mas a conclusão da pesquisa foi, né, a confirmação da hipótese de William James, que as nossas expressões faciais, elas
podem provocar emoções, tanto faciais quanto corporais, né? Que era o que o William James dizia. Ele dizia que você podia chorar para se sentir triste, chorar até se sentir triste, ou que você poderia sorrir até ficar feliz. E essa pesquisa confirmou isso. Depois dele, outros pesquisadores também realizaram diversos experimentos que não vai dar tempo, obviamente, de falar aqui. Mas outro estudo também muito interessante mostra que quando alguém está falando com a gente, quando a gente está observando alguém falar com a gente fica inconscientemente imitando as expressões faciais dessa pessoa. E isso acontece de uma forma muito sutil que muitas vezes a gente nem consegue perceber, né? Mas a gente fica imitando e é dessa forma que a gente reconhece os sentimentos que a outra pessoa está tendo. Então é dessa forma que a gente gera empatia e conexão com as pessoas, né? Então, o que acontece? Vamos voltar agora ao Botox, né? Quando a gente aplica Botox na face, a gente paralisa parcialmente os músculos da face. E quando a gente faz isso, a gente também automaticamente prejudica a nossa capacidade de interpretação do que as pessoas estão falando, a nossa capacidade de gerar conexão e empatia, porque nós estamos prejudicando, né? Se nós estamos prejudicando a nossa capacidade aí de imitação facial, nós também estamos prejudicando a nossa interpretação e os nossos sentimentos. Esse é um ponto, né? E o outro ponto é que, além disso, você também prejudica as suas próprias emoções. Porque, segundo essas pesquisas, você não consegue ser totalmente feliz se você não der um sorriso totalmente verdadeiro. E também, além disso, independente de ter Botox ou não, né? Algumas pessoas aí defendem que você precisa evitar as rugas, né? Tendo menos expressão facial, por exemplo, você vai sorrir, você dá aquele sorrisinho assim, amarelo, sem graça, né? Pra você evitar que as rugas se formem e tal. É claro que cada um faz a sua opção aí do que acha melhor, do que acha mais interessante, mas o que as pesquisas mostram é que se você se permitir um belo sorriso, um belo e bom sorriso, você vai ser muito mais feliz. Então, o que eu pretendo com esse vídeo não é julgar o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, mas eu quero deixar aqui essa reflexão para você e essa sugestão que, se você um dia quiser influenciar suas emoções, aumentar sua vibração, que é uma coisa que eu sempre falo aqui no meu canal, né? Quando você aumenta a sua vibração, como que a gente aumenta a vibração? A gente aumenta através do sentimento de alegria, né? De amor, gratidão e principalmente alegria. Então você pode provocar aí um sentimento de mais alegria no seu dia a dia, trazendo uma expressão facial de sorriso ou cantando, como dizia William James. E eu queria deixar aqui essa sugestão para você. Na minha humilde opinião, aceitar as nossas rugas pode ser muito mais eficiente para nossa felicidade e alegria. Comenta aqui embaixo o que você prefere. Que você prefere ter um belo sorriso e ser feliz ou evitar as suas rugas? Conta aí pra mim o que você acha também, tá bom? Se você gostou desse vídeo e quiser receber mais conteúdos como esse em primeira mão, eu vou te fazer um convite para participar da minha lista VIP. Vou deixar o link aqui na descrição. É só você colocar o seu e-mail e depois confirmar. E também o bom e velho, deixa o joinha, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, deixa seu comentário e até o próximo vídeo.